agradecer, obviamente, a presença dos senhores e senhoras que aqui estão, para que nós possamos, essa casa é uma casa representante do povo, obviamente, e os problemas da comunidade precisam ser discutidos, analisados, buscar nessa casa soluções. Quero agradecer imensamente os nossos colegas vereadores, vereadora Tati, vereador Juscelino de Laça, vereador William, vereador Gaiola, vereador João Carlos, Anderleia, Jean. Essa briga já tem sido já há mais de 6 meses que essa casa tem brigado, viu, doutor? Protocolado, fizemos em colegiado, mandamos requerimento, pedimos explicação, mas eles não vêm, né? Então, graças a Deus, e ao bom senso, nossa cidade é uma cidade de trabalho unida, o promotor também, né, que é o nosso representante primeiro, né, daquele que pode defender a população, também resolveu comprar essa briga, não é isso? E aquele comprando a briga, nós estamos mais fortes, com a Câmara, com a Prefeitura, uma agressão especialíssima ao Valmir Pérez, que não tem medido esforço também, que o doutor tem da Curitiba, tem da Bucarana, os vereadores correm, mas nós não podemos mandar deles. Mas são prestadores de serviço, então é obviamente isso que nós precisamos hoje. O promotor vai conduzir tudo, até porque ele traçou um plano que eu achei muito interessante, da forma que eles vão fazer, vai ter espaço, né, doutor, para todos. As reclamações, o pessoal dele está aqui já, para também já digitar e deixar pronto também para que a gente possa fazer, obviamente, as denúncias e alegações. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, e que hoje nós possamos sair, doutor, com uma esperança, né? O pessoal tem sofrido muito, seja com a energia elétrica, seja com a Sanepar. A energia, como nós comentávamos agora, antigamente tinha que cair um poste, 2 postes, o vendaval para acabar a luz. Agora acaba a luz quando vai chover e ia parando. Se chover lá, já acaba aqui. Então nós estamos sem condição, a gente trabalha, a gente perde com isso. Você imagina, doutor, essa semana alguém me procurou, trabalha a semana inteira na roça. Chega morto, não tem água, sexta, sábado, domingo. Pessoal do norte, então aí não dá nem para falar, porque lá é todo dia falta. Então, espero que nós possamos sair daqui com uma ideia pronta, para que a gente possa lutar junto. Então, agradeço de coração a presença de vocês. Eu vou passar a palavra aqui, uma salva de palmas para o motor na cidade. Gente, boa noite a todos. Bom, os senhores sabem para que a gente está aqui exatamente hoje. Uma das missões do Ministério Público é a fiscalização da prestação dos serviços públicos. E, quando a gente paga contas de energia, o mínimo que se espera é uma prestação adequada de serviços públicos. Na verdade, a própria Lei 89/95, que é a Lei Geral de Concessões e Remissões de Serviços Públicos, estabelece alguns princípios. O primeiro princípio é da universalidade, no sentido de que, se a propriedade reúne condições para fornecimento de energia elétrica e de água, a concessionária, a empresa pública fornecedora do serviço público, é obrigada a fazer a ligação da energia elétrica e do fornecimento de água regular. Independente se vai haver lucro ou não para a empresa, para a concessionária. Eu digo isso porque é claro que em determinados municípios é muito lucrativo o fornecimento de energia elétrica, mas em outros municípios nem tanto, porque o custo de implementação do serviço público ele é maior do que o recebimento de verba oriundo das contas de energia que são pagas pelas pessoas. Porém, isso não significa dizer que a concessionária ou que a empresa fornecedora de serviço público possa fornecer um serviço mal prestado, que a empresa possa se abster de atualizar as redes de fornecimento. Porque o primeiro princípio é a universalidade, o segundo é a atualidade, ou seja, com o tempo precisa haver a modernização da prestação do serviço para que se adeque às necessidades e o desenvolvimento tecnológico. Então, é importante a gente cobrar isso das empresas, dos fornecedores de serviços públicos, de uma maneira geral. Percebam que, desde que eu cheguei aqui em 2019, as pessoas falavam, é normal, choveu, faltou luz, choveu, faltou luz. E as pessoas conviviam normalmente com isso, choveu, faltou luz. Mas agora está faltando luz quando não chove. Está céu azul, não tem nem vento e está faltando luz. Percebam que
o fornecimento de energia não está sendo suficiente para suprir a necessidade das pessoas, a instabilidade, a falta de atualização da rede de fornecimento de energia elétrica. E é isso que nós precisamos cobrar da Copel. Isso que vai ser cobrado da Copel. Lógico que em determinados eventos extraordinários vai faltar energia, vai, falta energia para caramba, na Londrina, no Rio, em qualquer lugar. Mas não com a intensidade da forma como isso é feito aqui. E é isso, essa ideia, a partir da verificação dessas situações, de inúmeras reclamações que o Ministério Público tem recebido de maneira isolada das pessoas, tanto que hoje a gente vai fazer audiência pública aqui, amanhã em Califórnia, quarta-feira que vem em Rio Bom, quinta-feira que vem em Mauá da Serra. Porque me chegam relatos, tem problema de energia elétrica, mas isolados. Só que se nós reunirmos todos esses relatos isolados, a gente tem uma grande parcela da população que está sendo prejudicada, está sofrendo danos em razão da inconsistência da prestação do serviço de energia elétrica. Então, esse ponto que nos motivou, e é o que eu farei, a ajuizar uma ação civil pública para que o Poder Judiciário obrigue as concessionárias prestadoras de serviços públicos a atualizarem as suas linhas de transmissão, modernizarem os seus serviços para que possa haver um serviço adequado. E esse é o terceiro princípio da Lei 987, que é a que regula a prestação de serviços públicos, que é a prestação de serviço adequado. Então percebam que todos os três principais nortes da prestação de serviço público estão sendo violados aqui. E é isso que nós vamos cobrar. Por que eu resolvi falar em audiência pública? Para que serve uma audiência pública? Veja, eu disse a vocês que a gente vai ajuizar uma ação civil pública e os promotores de justiça de várias comarcas já estão ajuizando ações civis públicas nesse mesmo sentido, porque não é só a nossa comarca que passa por esse tipo de situação. Existem várias comarcas com o mesmo problema, com a mesma situação. Então nós vamos ajuizar uma ação civil pública para que o juiz determine a concessionária de energia elétrica a modernizar o serviço, para garantir estabilidade na prestação de serviços e para isso, para embasar justamente essa ação civil pública, é que nós falamos nessa audiência pública para que a gente possa ouvi-los, para que a gente possa colher o relato das pessoas, aquelas que tiveram prejuízo, aquelas que conseguem perceber no seu dia a dia a falha na prestação do serviço público, e aqui eu estou falando especificamente de energia elétrica, mas várias pessoas já me falaram também de problemas relacionados ao fornecimento de água, da Sanepar. Então, a nossa ideia é ouvi-los para que, com os relatos de vocês, a gente consiga fundamentar adequadamente a ação civil pública que vai ser ajuizada contra a Copel, para que o serviço possa ser minimamente adequado. Porque praticamente todo dia falta luz aqui. A gente está aqui no fórum e num dia de sol, do nada acaba a luz. Aí volta. Aí acaba, volta, acaba, volta. E não tem aparelho que sustente com esse vai e volta o tempo inteiro. Então, alguma coisa precisava ser feita. Muitas pessoas já vieram falar que já fiz reclamação, não adiantou nada. Não vai adiantar. Porque são muitas reclamações. E quando são muitas reclamações, a Copel tem que simplesmente ignorar. Então a gente vai para um caminho legal para resolver esse problema, que é o ajuizamento de uma ação civil pública, exigindo que haja a melhoria da prestação de serviço público sob pena de pagamento de multa. Porque só desse jeito a gente vai conseguir ter uma solução para uma situação como essa. Já se tentou acordo, conversa, e o presidente falou que comunicou a Copel para que informasse, para que viesse, para que comparecesse, para que desse explicações. Eles simplesmente ignoram todo e qualquer tipo de pedido de informação, de qualquer coisa. Então a gente vai ajuizar uma ação civil pública para ver se resolve isso de uma maneira definitiva. Como eu disse, a ideia é ouvi-los,
Eu tinha já conversado com o Dr. Wilson, com o presidente, com o prefeito, a forma como nós faremos isso. Vou, em primeiro lugar, abrir aqui o microfone para quem quiser falar alguma coisa, de maneira mais genérica, mas os relatos individuais, minha equipe está aqui com os computadores, e eles vão pegar os relatos de vocês de maneira individualizada e orientá-los sobre o melhor caminho para que os senhores busquem os direitos que os senhores possuem a partir de eventuais prejuízos que possam vir a ter e que tenham tido em razão da atuação dessas concessionárias. Então, basicamente era isso que eu precisava, a título introdutório, passar para vocês. A razão pela qual nós estamos aqui, o que nós pretendemos fazer para ver se a gente consegue resolver esse problema de uma vez por todas. Eu vou deixar aqui o microfone aberto para quem quiser falar alguma coisa para todos, mas já, e aí, vocês três, se quiserem já sentar aqui, eles vão fazer os atendimentos individualizados para que vocês possam relatar os prejuízos específicos e a gente faça a orientação de como vocês vão proceder, se vão ajuizar ação indenizatória ou qualquer outro tipo de medida para questões de prejuízos individualizados. Isso porque a ação civil pública que o Ministério Público propõe não é específica para situações de indenização a partir de prejuízo, porque queimou um aparelho ou outro. A ação civil pública ela é uma ação geral, uma ação para todos, e não uma demanda específica de uma pessoa ou outra. Então, não será nesta ação que se vai buscar indenização a partir dos prejuízos experimentados da falha da prestação de serviço. É uma ação que busca a melhoria da prestação de serviço de uma forma geral, como, por exemplo, a revisão de toda a rede de fornecimento de energia elétrica. Então, é uma coisa que alcança a todos, não especificamente. Por isso que os atendimentos individuais, eles vão pegar o relato e orientá-los como proceder para, eventualmente, buscar as ações indenizatórias individualizadas para satisfazer os prejuízos que os senhores tenham tido. Mas, antes disso, se alguém quiser falar alguma coisa aqui aberta a todos, fiquem inteiramente à vontade. Deixa eu só dar um recado para eles, já faço. Eu queria dizer para o senhor o seguinte, que a gente podia separar, o senhor está em 3 ali, eu acho que a maioria, quem é aqui que está, levanta a mão para mim, quem é que está tendo problema com a Sanepar primeiro? Porque a Sanepar é a grande maioria, é por isso que eu pensei, nessa falando de energia, a energia, para o senhor ter uma noção, o pessoal da agricultura, Zé Leite está ali, que é o nosso presidente, eles passaram a cobrar taxa de iluminação pública em zona rural e para receber não trabalho. O mesário é que tem que estar correndo atrás. Então, por isso eu queria dizer que eu acho que a maioria é. Bom? Pode ser, não vou fazer divisão de uma coisa ou outra, Copel ou Sanepar, tá? Então, não depende, pode ser qualquer um dos três, para pegar o relato específico dessas situações. Então, tanto situações envolvendo problemas com energia elétrica ou fornecimento de água, e aí vocês podem passar para conversar de cada vez. Mas, se alguém quiser falar alguma coisa, só passar para o prefeito aqui. E se alguém mais quiser falar também, fique à vontade. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senador Carlos. Obrigado por esse tempo. O senhor veio prestar o serviço para a nossa comunidade. Dizer a nossa população como cidadão. Eu também moro lá no último loteamento lá em cima no Vale do Oeste. E lá eu sinto falta d'água também. Eu sempre brinco com a comunidade. Lá as últimas gotas d'água caem da minha casa. E eu, como cidadão, estou cobrando, junto com a Câmara dos Vereadores, o Executivo, junto com a Câmara, cobrando a Copel e a Sanepar. É uma empresa terceirizada. Então, o que a gente pode estar fazendo? É cobrando, escutando a população, né, e tentando tomar as providências. Fizemos ofício, cobrando, a Câmara de Vereadores também. Então, promotor, nós damos graças a essa audiência pública, né, e eu acho que tenho certeza que vai ser de grande importância para a nossa comunidade e ver se nós tomamos um rumo para solucionar esse problema da nossa comunidade que sofre com água e energia. Vamos pedir a Deus que tudo encaminhe para bem. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Meu muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Mas depois só passa aqui. Queria
agradecer às autoridades aqui presentes e, de maneira especial, os 3 poderes unidos, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. E quando a gente descobriu que os 3 poderes estavam juntos, bom resultado nós vamos ter, com certeza, principalmente por motivo da presença do povo. Eu quero falar aqui em nome, depois, se algum colega de profissão também quiser fazer uso da palavra, mas eu estou aqui em nome dos agricultores de Marilândia do Sul. Estou numa região do Engenho Velho. Então, pegando o Engenho Velho, 700 e São José, nós estamos com 15 aviários. 15 aviários. E nós vem mais ou menos 20 anos sofrendo por falta de energia. 20 anos. Para se ter uma ideia, o dia que vocês ficaram 3 dias sem luz, nós ficamos 4 dias sem luz no sítio. Gerador funcionando dia e noite para não morrer os frangos. E o que eu fiquei mais triste ainda é que eu liguei no Copel, a mulher, já estou indo, a mulher, a equipe já está para o campo, a equipe está para o campo, chegou de uma hora que eu fui até ignorante. Eu falei, minha filha, você sabe dirigir? Ela falou, eu sei. Você já imaginou um caminhão andando 4 dias sem parar? Tá só abastecendo, andando ainda, porque não pode nem parar no posto, tem que estar andando e abastecendo. É o que eu estou passando aqui. 4 dias sem energia. E, para complicar, como o nosso promotor Carlos falou, pico de energia direto. Pico de energia direto. Então, agora, recentemente, em 60 dias, 2 bombas de poço artesiano queimou, de trocar. 8, 10, 15 motores direto. E eu até acho que a Copel deve ter convênio com os caras que conservam o motor. Deve ter levado lucro, porque eu nunca vi tanta situação que nós passamos. Então eu fico feliz e espero que a comunidade mantenha-se unido, porque é só assim que nós vamos resolver. Tá? É a questão da água, é a questão da luz. Eu até quero me informar mais, depois se o doutor puder falar para mim, até quanto tempo a Copel tem que resolver a situação? Porque nós ficamos 4 dias. Tem o nosso amigo aqui, acho que foi 5 mil frangos que morreu agora. 10 mil frangos por falta de energia. Tá? Nós temos energia, coloquei energia solar lá, e daí fico sem luz da Copel, eu tenho que pagar a Copel e não gera energia para mim. Não gera bônus, porque os painéis dependem da luz da Copel também. Então, para conhecimento de vocês, Marilândia tem mais de 30 aviários. E o prefeito de York, que quiser comentar, a arrecadação do município aumentou-se muito com esses aviários, com esses empreendimentos que nós fizemos em Marilândia. A arrecadação de Marilândia aumentou-se muito. E graças aos produtores, graças à empresa como o Jean, que veio instalar em Marilândia, eu cheguei a ver o desespero dele, por exemplo, aqui, as coisas derretendo tudo dentro do mercado dele e ele não sabia o que fazer. O maior desespero dele. A gente até mostrou bem por cima ali, só naquele dia foi 80 mil de despesa que ele perdeu no mercado. E vai falar do papel, não tem solução. Então, pessoal, parabéns para vocês e juntos nós vamos resolver essa situação. Tá, já vou passar para o senhor só. Como é que é o senhor? Luiz Feliciano. Sr. Luiz, o senhor comentou uma coisa aqui que eu, quando falei, não tinha pensado, estava falando da prestação do serviço, o senhor apontou um tópico importante, que aliás, é por isso que é bom a audiência pública, que as pessoas levantam coisas que às vezes a gente não tinha pensado, que é a demora no atendimento quando o senhor faz a solicitação de algum tipo de reparo em razão da falta de energia. Porque eu tinha falado aqui a respeito da prestação e da falta. Você está falando da demora do atendimento. Isso também é um outro tópico que a gente precisa colocar. Agora, eu vou passar a palavra para ele, depois se o senhor puder complementar, e quem também puder prestar informações nesse sentido. E aí, como não se trata de uma questão particular, específica, de prejuízo, tudo, mas podem falar em público.
Como é que está sendo o contato? Se é por telefone, se é por internet, se as pessoas demoram para atender, mas respondem rápido, não respondem rápido, como é que os senhores estão sendo tratados quando os senhores ligam ou entram em contato por meios virtuais para atendimento? Eu vou passar a palavra para ele e depois, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, como é que é a recepção dos atendentes dessas empresas, como que eles tratam vocês, tá? Boa noite, doutor. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos que estão presentes, todas as autoridades aqui, o nosso presidente da Câmara que se ausentou, está ali. Na verdade, doutor, já faz algum tempo que a gente vem lutando contra isso, né? Nós tivemos alguns abaixo-assinados já do bairro, deu uma melhorada em um certo período, e agora eu estive procurando o Ministério Público há algum tempo e falei que a gente ia correr atrás de um abaixo-assinado, como já ia ter audiência pública da COPEL, e conversei, né, com alguns representantes de bairro, e aqui está o representante do bairro do Leão do Norte, e veio bastante gente do Leão do Norte, que talvez seja o bairro mais afetado. Não só da COPEL, mas também da Sanepar. Lá nós temos os dois problemas lá. Lá, quando chega no finalzinho da tarde, que duas pessoas, vizinhos, ligam o chuveiro, a energia cai. Então eu acho que a energia não está chegando do 110, que é suficiente, não está chegando lá para esses padrões, né? Aqui, inclusive, na Câmara, nós tivemos esse problema também. Quando nós reformamos a Câmara, nós colocamos esses ar-condicionados. Na época eu era presidente e eles não ligaram de jeito nenhum. Ligamos a empresa veio e não tinha jeito. E aí chamou os técnicos e eles viram que não estava chegando energia suficiente. Então não é só a queda de energia, nós também estamos sendo lesados, todo o município está sendo lesado, principalmente o bairro do Rio Grande do Norte, por essa falta de amperagem certa que chega lá. E além disso também queima os equipamentos, né? Então, e a questão da água lá no Rio Grande do Norte é o último bairro, ali em cima. E a água sai daqui. O poço artesiano sai daqui de baixo, sobe, faz um trajeto enorme para chegar lá para depois retornar. E aí toda vez que a gente liga lá na Sanepar e fala, a Sanepar fala, ó, nós não sabemos onde está o problema, é nesse trajeto aqui. Então assim, eu já levantei essa questão aqui na Câmara, não sei se a gente pode colocar isso também, mas a gente sugeriria para que fosse colocado um poço artesiano diretamente lá, para que de lá, por gravidade, pudesse descer aqui, caso necessário. Mas caso contrário, que pelo menos abastecesse aquele bairro específico, para que eles não dependessem dessa água, sair daqui, subir, e aí ter algum problema nesse trajeto, que dão 3 km, e acabar ficando desassistidos com água. Então eles chegam em casa de tarde, trabalhando, já não tem água. E aí se liga o chuveiro, acaba a luz. Então esse é o problema. Aí nós estamos com a abaixo-assinado aqui da população lá. Eu não sei se a gente pode juntar, quem sabe. Então seria isso. Quero agradecer, na verdade, vocês que estão aqui presentes, que é importante o Ministério Público, é importante o prefeito, é importante os vereadores, mas sem a população reclamando, nós não vamos ter o que fazer, não vai ter como a gente fazer. Então, se não tem gente que está sendo lesada, se não tem gente buscando o seu direito, não adianta o Ministério Público correr atrás, os vereadores, os prefeitos correr atrás, que não vai dar. E aqui demonstrou a casa cheia que hoje nós temos uma luta para que seja resolvida. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E esse bairro que você falou que está pior prestação de serviço. Das duas questões. Das duas coisas. Especialmente nesse bairro é pior. Mais alguém de lá? Nossa, quase que não. E bem coisa. Rara semana que, assim, quase toda semana falta água lá. O problema lá no Leão do Norte é rara semana que a gente tem todos os dias água. Esses dias mesmo, a gente ficou 4 dias sem água. A minha mãe mesmo foi para o hospital fazer cirurgia, foi sem tomar banho, voltou do hospital, chegou, foi tomar banho e não tinha nem água. A gente passou o maior problema lá com água. Acaba a tarde e eles não dão informação. O problema do Sanepar é outro. Você liga, não é ligado, você entra lá no site deles, virtual, eles falam com você, falam que o teu problema querem a matrícula tal. Alguém vai aí para ver. Só que isso não aparece no dia. Aparece no outro dia, que daí depois já voltou a água, daí eles olham lá e falam assim, mas é que a água está normal, mas o problema não é normal. O problema não é o todo. Então lá, aparentemente, é direto, sem água. De 2 anos para cá, a gente já passou véspera de Natal, depois do Natal, 4, 5 dias sem água, lá direto. E quando chove, é pior ainda. Quando chove lá, você tem que pegar água da chuva, você sabe que 2 dias depois você não vai ter água. E nesse dia que a senhora faz a reclamação, já por volta de que horas, por exemplo? Assim que acaba a água, eu já começo a reclamar. Porque lá a água... Tem ideia do horário?
Durante não, horário atendimento normal deles, eu nunca faço fora do horário, sempre atendimento normal. Eu digo porque assim, a senhora falou que ele vai no dia seguinte. Isso já aconteceu 3 vezes de eu Mais ou reclamar. menos que horas? Uma vez foi por volta do meio-dia. E só foram no outro dia. No outro dia, até o cara chegou, ele falou, mas não pode. Eu mostrei o protocolo, mostrei toda a conversa que estava lá. Ele ligou na minha frente, ele falou assim, gente, que isso? Ela pediu ontem. Era para a equipe de ontem ter vindo aqui. Mas eles vão no relógio, o problema não é o relógio, o problema é no abastecimento. E outra coisa, eu acho uma falta de informação. Se vai acabar a água porque está acabando alguma coisa, você tinha que avisar a gente antes para a gente se programar. Porque daí você precisa sair, precisa fazer alguma coisa, você não tem água para nada. Você é diário? Está sendo constante, tá? Toda semana. É toda semana. É a última casa que chega água. Quando a água chega na minha casa, é 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, e não enche a caixa de carro. Aí eu tenho criação, tem que pegar caminhonete, minha tambor de casa, 2 km. Só para eu entender então. Quando vocês chamam a Sanepar, eles vão e olham a casa. Olha, eles pedem. Mas o problema não é da casa, é geral. É geral. Isso quando vai. Eles sabem, mas eles sabem, porque a cada um eles sabem que é problema. Pode? Na verdade, essas reclamações são feitas geralmente do norte, alguns moradores reclamam para mim. Eu acabo às vezes ligando para o secretário da Sanepar, eu informo para eles a situação, aí eles alegam, não queimou, ou é o fio que está pegando na árvore, a água é um forte, daí prejudicou o abastecimento. Então, assim, sempre eles têm uma desculpa, mas nunca se resolve. Em relação à energia elétrica, quando ligou mais de um chuveiro lá, caiu e tudo mais. Mas como é que é normalmente e o atendimento, a solicitação quando vocês chamam a Copel para reparo, para alguma coisa? Boa noite a todos. A respeito da prestação de serviço, principalmente da Copel, eu já passei por todos os caminhos de reclamação antes até chegar aqui. Já tentei no 0800 da Copel, tentei na ouvidoria da própria Copel, eu já fiz reclamação direto no aplicativo da ANEEL, que é o órgão regulador, já fiz reclamações no consumidor.gov do governo. Agora, por último, a gente entrou com um processo e nenhuma das soluções a Copel tenta dar um parecer de querer resolver o problema. Algumas das situações que a gente tem, eu sou da área rural, parceiro de profissão do Luiz, muitas vezes cai a chave, o fusível que a Copel tem de proteção na rede. 9 anos de profissão, eu tenho um problema recorrente com uma chave. Eles vão lá e fazem o fechamento novamente da mesma chave, mas nunca procuraram investigar o porquê que a chave cai. Como o senhor bem falou no começo, antigamente a gente tinha um problema quando tinha uma situação de mau tempo na região. Temporal, chuva forte, vendaval, e depois de uns anos para cá passou a ser recorrente com o tempo firme. Quando a gente liga para fazer o pedido de manutenção da rede ou de informar que estamos sem energia, a Copel sempre informa que ela tem um prazo legal de até 48 horas para atender o chamado. Seria a equipe chegar ao local. Só que nem sempre isso acontece. A gente já tem casos de 5 dias, 1 semana, às vezes até mais. E casos frequentes de não fechamento do primeiro chamado. Eu já fiz, geralmente eu faço via aplicativo, que é mais rápido para se registrar, e é possível cadastrar uma foto ou uma descrição do problema, para ajudar a equipe de atendimento a localizar o ponto crítico mais rápido. Mas às vezes esse pedido não está chegando na central de atendimento. Aí passa 2, 3, 4, 5 horas, não tem o atendimento da equipe. A gente liga no 0800 para tirar uma informação se a equipe está a caminho ou não e descobre que o pedido não foi feito. Aí a gente registra novamente via 0800. Quando a gente registra, vamos supor, já teve uma situação de ficar 1 dia sem energia na propriedade, tem mortalidade de frango, consumo excessivo de diesel, de gerador, motor que queima, uma série de problemas que a gente sofre. E a equipe volta, presta o atendimento,
retorna com a energia, desliga-se os geradores, passa a mortalidade, voltando a uma situação de normalidade. E volta, vamos supor assim, dentro de uma cerca de 2 a 3 horas a ocorrer o mesmo problema. E a gente precisa informar novamente a Copel para que a equipe volte. E você não consegue registrar um novo pedido, porque o pedido anterior não foi fechado. Então você está com uma situação de falta de energia, precisa de um atendimento e não consegue registrar um atendimento porque eles não fecharam o atendimento anterior. Então daí nesse caso a gente tem que desligar a ligação, ligar na ouvidoria e pedir um chamado prioritário. Algumas das vezes a gente escutou falar que a equipe tem, a Copel, não só acredito que o ponto principal seria a modernização da rede, como você bem falou, mas a gente também sofre com a falta de equipe em campo. As informações que eu colhi com os prestadores de serviço é que aqui na região a gente tem uma equipe que troca, são 2 turnos que eles fazem, e ela atende 3 cidades, Marilândia, Califórnia e Rio Bom. O pessoal do sítio fica mais desamparado ainda porque ele é sempre o último da linha. Ele nunca tem a prioridade, visto que se cai um relógio, um padrão, um transformador na cidade, às vezes fica 80, 100 unidades consumidoras para a Copel desatendida. E geralmente nos finais de linha, a gente tem 1, 2 relógios que fica desatendido. Então a gente nunca é prioridade, a gente sempre vai ser atendido por último. E muitas vezes acontece de cair em 2 pontos subsequentes. Eles vêm, corrigem o primeiro e não passam no segundo para vistoriar. Então a luz na cidade geralmente retorna e eles encerram o chamado achando que normalizou a situação no final da linha, mas as chaves subsequentes também caem e eles não fazem nem a vistoria. Eles não olham o porquê que as chaves estão caindo. E outra informação, eu faço parte de algumas associações de avicultores da região. A gente escuta bastante relatos de outros produtores rurais, não só do ramo de avicultura, como parte de laticínio e suinocultura também. Os problemas que a gente enfrenta são meio que pontuais. Para a Copel, a gente sofre bastante com a queda, subtensão, é sempre a energia abaixo do necessário, e ela se acentua no período das 5 às 6 da tarde. A Copel diz que é o horário de pico deles. E é o horário onde, como teve uma grande crescente da energia solar em todo o Paraná por si só, essa energia durante o dia, quando ela está gerando, ela retorna grande parte para a rede da Copel e normaliza a rede. E nesse período, além de haver uma elevação do consumo, existe uma baixa do retorno de energia solar que está injetando na rede. As placas solares param de funcionar devido à baixa do sol e aumenta-se o consumo. É onde a rede gera subextensões e começa a desarmar chaves, aquecimento de fio, e toda a rede que está defasada começa a apresentar os problemas. E a gente não tem, no caso, a modernização da rede, a gente não tem os canais de atendimento funcionando adequadamente e a gente não tem equipe suficientemente em campo quando acontece de cair 2 ou 3 pontos da cidade. Não tem equipe, tipo assim, o pessoal está atendendo Rio Bom, mas só depois, às vezes não consegue fazer o atendimento de chamada em menos das 48 horas que eles têm previsto por causa da falta de equipe. E quando atende, o campo ainda é sempre o último. É o que mais sofre ainda nessa situação. Fazer uma pergunta sobre esse assunto. Quando cai energia lá no seu aviário, todas as vezes é pelo mesmo problema? Quando a equipe vai lá, a equipe diz que é a mesma coisa que está acontecendo sempre? Sim. Nesses anos que eu estou lá, a gente possui 4 unidades consumidoras na mesma propriedade. A gente tem uma chave que ela constantemente tem problema nela. A gente já pediu a vistoria de rede para ver se não tinha galho, fio alangando, alguma coisa, algum ponto crítico na rede para ser vistoriado. Nunca fizeram essa vistoria. A gente já pediu a substituição da chave, porque se a chave cai com o tempo bom, então tem alguma coisa na chave. Não é só ir trocar o fusível, é ver o porquê que o fusível está desarmando. Eles falam que se ocorre um acidente na rede, quebra um poste, cai alguma coisa na rede, rompe um fio, eles por conta têm que vir modernizar e colocar no padrão da acho que é a BNT, se não me engano, atual.
Se não tem um evento na rede, eles não podem, por conta, fazer a modernização. Se está funcionando, fica. A não ser que aconteça algum evento, ou, por exemplo, vai haver alguma construção no local e precisa fazer um deslocamento de uma rede. Tem que mudar o poste de local. Nesse momento da mudança, eles não podem colocar o mesmo poste, o mesmo fio, a mesma chave. Tem que ser uma chave nova, atual, modernizada. Mas se não tem nenhum evento, tipo, está caindo a chave e estamos sofrendo com oscilação de energia, eles não podem, alegam que não podem fazer nada. Se quiser fazer, isso seria custo do proprietário, e não da Copel. Antes de passar a palavra para a próxima pessoa, só para a gente agilizar em razão do horário, quem teve prejuízos específicos, e aí eu gostaria de ouvir os relatos individualizados, mas eu pedi para conversar com o pessoal aqui, e aí quem puder, por favor, se tiverem documento também, e aí pode sentar nas cadeiras aqui ao lado deles para fazer os relatos individuais, e aí a gente vai tocando aqui, ouvindo geral, para quem quiser falar em público, porque a gente está adiantando, senão vai acabar o horário avançando muito. Doutor, além da falta de água, quando dá um vazamento no meio da rua, eles vêm, fazem buraco, vai lá, tira o vazamento, joga um pouquinho de terra, uma graduação em cima e fica 10, 15, 20 dias nesse buraco lá que pode causar até acidente na rua. Olha, é uma pouca vergonha que eles estão fazendo com nós, presidente, vereadores. E a gente cobra e esse problema não é solucionado. Depois de um mês, 20 dias, daí eles vão em algum. E é um perigo para a população esse tipo de problema. Vamos ver se eu entendo direito aqui. Só falando da Sanepar, quando vai fazer um reparo que na rua e deixa o buraco na rua. 069. E aí fica para a prefeitura. Daí o pessoal vem comprar a gente. Eles demoram até. A prefeitura não tem serviço disponível. Mas é bom o microfone porque sai na gravação. Só o doutor pediu para falar porque está na gravação. Daí a gente Ontem eu estive falando com a André, mandei uns vídeos para ela. A situação crítica que está à frente da minha casa, do outro lado da rua, eles abriram uma valeta uns 2, 3 metros de altura para achar um buraco de um cano, acharam o vazamento, tamparam o vazamento e deixaram o buraco. Ontem, não sei, eles foram lá fechar o buraco que eles fez. Eles quebram o meio-fio, quebram a rua, larga bagunça para todo lado, a rua, uma poeira, aí chove, vira uma lameira. Eu até mandei uns vídeos para ela, não sei se tiver como anexar com alguém esses vídeos, mas é um descaso a prestação de serviço das duas empresas. E eu falo também no Leão do Norte, eu moro aqui em Marilândia, no centro, mas eu tenho comércio lá no Leão. Falta d'água todo dia. Olha que aqui o comércio fica embaixo da caixa d'água quase, do lado. E é difícil o dia que não falta água. E a Sanepar, a Copel, quando falta energia, uma coisa simples, que antigamente com 20 minutos, 1 hora, você reclamava e eles iam atender, hoje fica 1, 2 dias. A gente tem máquinas lá que a gente presta serviço para agricultores, e às vezes o agricultor vai atrás e a gente não tem como prestar o serviço. Então, automaticamente a gente está tendo prejuízo, sem contar a questão do sistema que não roda por falta de energia. E às vezes um fio que arrebenta, esses dias mesmo arrebentou na rocharia, um fio. Fiquemos à noite, eram umas 8h30 da noite, acabou a energia, foi voltar no outro dia, 6 horas da tarde. Por causa de um fio arrebentado, ficar mais de 24 horas sem energia. Então é isso que a gente tem para falar. a causa do problema. Então, outro aspecto que eu vou passar para o senhor, porque eu ia perguntar também aos senhores, a questão é quando rompe o fio. Porque às vezes falta luz e a gente não sabe por que faltou. E aí é a questão que ele tinha comentado e que ele também comentou, daquele aspecto que eu mencionei no início, que é a falta de atualização da rede de fornecimento. Falta de geração. Essa falta de energia sem explicação nenhuma. Mas o que eu ia perguntar aos senhores é, quando há rompimento de fio, em quanto tempo para ter a solução? Eu vou passar para o pessoal está sem energia, o pessoal fica sem trabalhar. Eu queria aproveitar que o prefeito e as autoridades aqui. Perda de capacidade. Eu não tenho certeza disso que eu vou falar, referente a Marilândia, tá? Mas vamos imaginar que seja isso. A subestação da Copel,
foi feito queima de diversos ali perto do pátio. E acredito eu não, verdadeiramente que eu vou falar, o consumo de energia era baixo em Marilândia do Sul. Aumentou-se o número de casas, o número de mercado, cada casa tem 2, 3 geladeiras, 3 banheiros e assim por diante. E desde que pelo tempo que eu moro aqui, eu não vi a Copel fazer um investimento grande, tanto a Copel quanto a Sanepar. O pessoal da Sanepar muitas vezes fica cavando um buraco na rua procurando cano. Nem planilha de cano tem para saber onde está a rede passando. Na zona rural, a gente percebe que os fios que alimentam o sistema é fino. Aí dá sobrecarga. Como o nosso amigo está falando, quando dá sobrecarga, como não tem a chave, a tendência é a chave cair. E aí nós temos vários pontos espalhados que interligam as subestações e cai essa chave. E aí eles têm que sair com a viatura procurando aonde está caindo a chave. Imagina o potencial da Copel não ter uma planilha e um identificador aonde está o problema antes da equipe sair. Quando fiquei 5 dias lá, a equipe que veio me atender veio de Curitiba atender aqui porque não tinha gente aqui solucionando o problema. Então é uma coisa de fazer um levantamento, tá? Porque o cadeamento da Copel não investe, a queda de energia é muito. Eu sei que, evidentemente, os grandes centros têm transformadores com low break, e quando cai a energia, o transformador segura horas ali, nós não temos aqui. Tá? Esse investimento é zero da Copel. E agora parece que piorou, né? Porque privatizou e a empresa pouco quer investir na modernização. Então acho que a gente tem que repensar, porque Marilândia, a quantidade de casa construída, quantos bairros saíram em Marilândia? Aumentou o consumo de água, mas investimento zero. Imagine que o Leão do Norte, por exemplo, tem um posto artesiano abastecer a população de lá. Por favor, isso aí é gritante, né? Eu acho que o governo poder financiar um posto artesiano no Leão do Norte, então para parar. Quando voltou a luz, ela me mandou 400 volts, meu gerador explodiu. Aí explodiu, aí voltou a energia Copel, só que arrebentou todos os meus fios com o cabo, então só no gerador. Eu lembrei de mais um caso aqui que a gente teve em dezembro. A gente teve uma queda de energia no salão paroquial. E a gente chamou o eletricista fez todo o processo e a gente ia ter a festa da cidade. E a igreja era responsável. A gente tinha comprado 1.200 quilos de carnes e essas carnes estavam para chegar. A gente foi preparando, a gente tem vários documentos, protocolos, coisas assim. Foi em 15 dias. Teve um dia que o cara da Copel veio, isso a gente tem documentado, eu não tenho aqui. Mas eu vi que tem mais gente aqui dentro, porque isso a gente consegue. E ele chegava lá para nós que estava faltando uma bala, não sei de calibre de revólver, parece que eles usam para explodir, para poder ligar a Copel. Isso nós temos documentado. E isso o cara foi embora porque não tinha essa bala. E mais 4 dias para vir outro cara, para chegar lá e falou assim, olha, esse fio está errado, o eletricista montou errado, e volta embora. Ali mais 3, 4 dias de novo. Isso se resolveu porque a gente tem uma amizade com o Lineuzinho, e a gente conversou com ele e falou, não, deixa que eu vou tomar as dores disso aí. E ele correu atrás, juntamente com a prefeitura da envolvida, e a gente conseguiu resolver. Mas foi quase 15 dias para ligar um padrão de energia. Isso foi para ligar o padrão. Não tinha começado ainda o fornecimento. É que caiu uma árvore em cima do padrão. Ah, tá. Porque Foi refeito o padrão. Outra situação. Mas aí ficou 15 dias desde a primeira solicitação. Essa reclamação de baixa. E quando vocês entravam em contato, como é que eles falavam? Ela já mudou há muito tempo. E eu pedi para a Copel Gente, alguém mais? chamado MUD da rede. Ela monitora a rede por 7 dias. Grava informação. Nós temos monitorando a rede. Sempre foi parte da manutenção. Eu estou aqui também em nome da Eles monitoraram a rede, depois de um mês, pediu Rua Oceania, Rua Paraná, Rua América, Rua Pacífico, Rua Verde, Rua me Japão. indenizaram por 6 meses, me devolveram o dinheiro, dizendo que eu estava 20% acima do que eu falei, moça, acho que vocês cadaram muito de outra propriedade. Oceania. Aí agora, uns 2 anos pra cá, Paraná,
num período de Rua 6 meses, América, instalaram quase uns 10 equipamentos ali. Pacífico, Instalavam um, Ouro Verde, Japão. Tem alguém de lá, por favor, promotor Carlos, esse pessoal eles pedem socorro. Por quê? Porque lá, às vezes, uma casa, depois a gente toma, caso queira falar por gentileza, com certeza vai conseguir explicar melhor que eu. Só para explicar, eu estou com o celular, mas eu estou anotando o que ele está falando. Eles, na verdade, assim, isso, né, seu Capixaba, é uma casa que tem um relógio e 4 pessoas, 4 moradores usam o mesmo relógio. MUG, até onde eu sei. Lote, sim, vocês querem falar para vocês ficarem um pouco melhor que o promotor, por favor? Boa noite a todos. Gente, ninguém queria vir. É assim, ó, eu moro lá faz 8 anos. Eu fui a segunda pessoa a morar nesse loteamento lá. Desde que eu tô morando lá, a gente tem esse problema. Tinha de começo com a luz e com a água, mas passados uns 2 anos a gente colocou um padrão lá e a Copel estendeu a rede. Então a gente tem energia. A água, a gente não consegue nem sequer conversar com nenhum departamento da Sanepar que dê uma informação correta pra gente, porque eles são regulares. Tipo, eu comprei uma pessoa, mas é contrato de compra e venda. Então eles usam isso como justificativa para não descer a rede. Porém, a rede de água desceu no produto, que é da onde a gente pega. E o que acontece? Como muita gente está aqui, a gente vem tendo sempre os mesmos problemas. Desce, por exemplo, a minha casa descia 300 metros de maneira artificial na casa. Aí entrava lá com centavos, estourava a cama. Eu nunca tinha o valor correto para a gente pagar. Mês atrasado, eu arquei com R$500 de água. Mas as outras pessoas já estão com 250, porque a vaca entrou no meu quintal, estourou os pedidos no meu terreno. Então daí foi cobrado de mim. Eu não vou citar o nome de quem fornece a água, porque na verdade a última coisa que me falaram na Sanepar é que uma pessoa nem poderia fornecer água para outra. Mas a gente bem sabe também que é um direito do ser humano, isso é saneamento básico, e a gente não tem. Então se a gente procura lá na Sanepar para vocês vão descer os relógios para nós, eles só falam que embargou na justiça há não sei quantos anos atrás, que só falam isso. E a gente já foi feito assalto, puxou rede de energia, mas a água disse que não pode colocar. E até inclusive cobram imposto de lá. Tem IPTU cobrando. Tem um monte de gente aqui que paga IPTU desde 2005. Tem uma casa que tem um relógio. O primeiro loteamento, tipo, descendo a Oceania, os primeiros lotes, a primeira quadra tem. Mas não são todos os terrenos que tem. Começou a descer os relógios, e daí dizem que não sei se foi algo envolvendo política, que embargou a justiça. Daí não desceu mais. Tem mapa da região, foi feito o assalto, tudo. Só que a água não foi colocada. Daí essa informação chegou para nós. Antes da gente continuar, é só fazer uma pausa. A situação de vocês é muito específica. Não está dentro disso aqui. Eu vou pedir para vocês que têm esse mesmo problema, que não chegou à rede de fornecimento de água, de vocês formarem uma comissão, 2, 3 pessoas, se eu puder ajudá-los, e marcar uma reunião comigo lá fora, porque no caso de vocês eu vou precisar de uma ação específica, tá? Porque a ação civil pública que eu vou propor aqui em relação a essa prestação de serviço é uma coisa mais genérica. No caso de vocês, é uma situação mais específica e que eu posso atuar também, mas de uma maneira diferente. Por quê? O que o Ministério Público não faz é, por exemplo, queimou um aparelho de TV teu. Eu não tenho como dar uma ação de indenização para você. Isso a gente vai te orientar a buscar uma advogada, que o fórum indica o advogado gratuito para vocês. Aliás, quem tiver aparelho que queimou, quem teve prejuízo em razão de falta de energia elétrica ou de água e precisar de uma ação indenizatória, o fórum fornece um advogado gratuito para vocês. Mas, voltando, mas a ação de vocês que não chegou água é uma ação coletiva. E a ação coletiva eu posso falar. Mas
separado das ações aqui. Então, vou pedir para você reunir 2, 3 pessoas, tá? Eu vou lá no local, ver essa situação com vocês, tá? Vocês marcam uma reunião com ele lá na foto, eu converso com vocês, vocês explicam exatamente a situação de cada um, quantas pessoas são, tá? E aí eu vou usar uma ação específica para vocês, separado, tá? Vou lá, vou fazer registro e tudo, e aí ajudo uma ação específica em relação à situação de vocês, tá? Porque é diferente de uma falha no fornecimento de água ou falha no fornecimento de luz, não tem o fornecimento, então é uma situação um pouco diferente, então vai ser uma ação específica para a situação de vocês, tá? Aí pode buscar relação ao informação, mas eu tenho todo o orçamento, as notas fiscais que foi feito no gerador. Sobre a situação específica dela, só para comunicar que o município já fez um requerimento para a Sanepar, para poder liberar essa questão da ligação de água para eles. Só que eles informam que por ser terreno irregular, eles não comprovam a titularidade, eles não podem fornecer. Então a gente já tentou fazer esse tipo de situação, só que eles negaram também para nós que não negam para eles. Então assim, como ela disse, a gente deu na infraestrutura, com asfalto, feito o que foi. Só que aí quando ela fala do IPTU, que o IPTU não quer dizer que chega a água lá no fim a ver a situação. Só que como ali a Copel não indicou essa questão, ela concorda que se a pessoa pedir a solicitação de energia, ela consegue sem comprovar a titularidade. Agora a Sanepar, ela fala que teve um processo, e realmente teve um processo, ela está na justiça, inclusive, e aí ela fala que ela não pode ligar a não ser que comprove a titularidade. Então, se comprovar a titularidade, ela passa. Mas é muito bacana, inclusive, concordo, se o senhor pudesse fazer alguma coisa, acho que a gente também gostaria de ver essa área, tirar a população, porque não chega realmente a água. A gente não tem que fazer alguma coisa no município, mas não grande retorno. Vamos fazer assim, sobre um dos dois pessoas, vocês passam lá, informem detalhadamente, e aí a gente vê o que vai fazer para uma solução para essa situação que vocês não terem conhecimento de água. Então, assim, eu não sei se tem ação pendente, ou tem, vou verificar o que é essa ação para saber se impede. Tá? Mas de qualquer forma, eu faço o monitoramento da rede. Eu só consegui também o relatório de quedas da ANEL na região mais da rede. Se você quiser chover na casa de novo, a luz abaixo da casa da outra. É um transformador, não é? Quando foi feito a relação privada, na casa da moça, está perfeito, mas na rua da amizade, você ou viu uma casa de ônibus, aquela casa de todos os olha as casas. são por volta de 15 mil. É o mesmo problema em relação à energia elétrica? Está utilizando, tem horário específico? Mais ou menos essa hora. Se tiver alguém usando o torneiro Então, mais ou menos esse horário. Menos 8, vocês estão aqui. Alguém mais? Alguém fala mais alguma coisa? Específica? Não? Bom, gente, o microfone segue aberto para quem quiser falar qualquer coisa. Quem tiver relatos, prejuízos específicos, eu gostaria que vocês narrassem para eles, e aí vocês vão receber a orientação em relação a que